Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, antes de começar esse episódio do Veja Mais, dar um recadinho pra vocês. Vocês aí que vêm escutando a gente já faz um tempo, não deixe de conferir também o Veja Bem, porque com o passar do tempo aqui, eu sei que a nossa ideia inicial era meio que uma conversa de bar, mas a conversa tá cada dia ficando mais analítica, cada dia se aproximando um pouco mais do VB+. Então, se vocês gostam do Veja Bem Mais, eu tenho certeza que vocês vão adorar também o Veja Bem. Isso que dá quando você passa muito tempo no bar, né? Então. Tempo depois da demais, 10ª cerveja, você fica bem filosófico. Aí já era. Já começa a soltar as mágoas, né? Nossa proposta inicial era o quê? 20 minutos? Tem episódio agora que tem quase 1 hora, então... Ó, tem um episódio do VB que é mais longo do que o VB+. Então... E só pra deixar a dica aí pra galera, o episódio VB14 sobre altruísmo, acho que ficou bem legal, daria pra ser facilmente o episódio do VB+. O do Segredo da Felicidade também é um dos favoritos dos nossos ouvintes do VB. E um que a gente lançou recentemente, experimentos científicos, também vale a pena, porque tem bastante dados, menção de estudos. Como o VB+, só que sem aquela pegada... formal. Não é o debate. Sem aquele formato de debate. É. Mais uma discussão mais uma analítica. discussão. E algumas piadas, sabe por quê? Sempre. Sempre. Não tem como ficar Tem. sem. Bom, galera, o assunto hoje é inteligência artificial, que é algo que, bom, tá presente no nosso dia a dia, tá nas nossas mãos aí sempre, e às vezes a gente nem repara isso. A gente vai discutir hoje aqui se vale a pena se preocupar com isso, quais são os mitos e as verdades que existem, e quais podem ser as implicações nas nossas vidas aí, inclusive nessa área de trabalho, essas coisas, discussões que nós já vimos muitas vezes em filmes, por exemplo. Então, antes de começar, vamos definir os lados aqui. Quem é a favor, quem é contra a inteligência artificial? Não tem nem como. Eu sou do time Skynet. Nossa senhora. Tem que matar tudo Eu mesmo. torço pelos robôs. Eu torço. Vocês têm empatia pelos robôs? Eu sempre tenho empatia pelos robôs em filmes quando vejo. Tadinho deles. Eu tenho dó deles. Não, você pode ter. Difícil é o reverso, né? Bem difícil. Bom, mas, sério agora, pra começar aí, gostaria que vocês definissem aí a inteligência artificial. O que é isso? Porque tem muita gente que, por exemplo, a gente tem o nosso smartphone aqui, mas a grande maioria não sabe disso, não tem noção que o Google Now, a Siri, de certa forma, eles são inteligência artificial. Sim, esse é um excelente primeiro ponto, que tem uma diferença muito grande entre inteligência artificial e um software de execução, digamos assim. Mas a melhor forma de definir inteligência artificial, acho que é aquela pessoa que lê tudo no Google e fala que sabe, quando na verdade só está lendo do Google. Sim. Essa pessoa tem inteligência artificial. Não. Acabou o episódio, falou, galera. Mas um pouquinho mais sério. Então, primeiro, para definir bem a inteligência artificial, primeiro você tem que definir inteligência, que num escopo bem amplo seria capacidade de resolver problemas. Então, o que define inteligência artificial seria computadores, softwares, cuja função não é somente executar alguns comandos, como, por exemplo, um robô que constrói carro, que vai ter aquele comando de colar o colocar uma parte com a outra. Automação mesmo, né? Exatamente, não é automação. Eu vi um exemplo desse de um robozinho que eles chamam até de robô Mother. Que ele é um robô que ele constrói outros robozinhos. Sim. E ele, ele anda, sei lá, dá 3 passinhos assim e fala, beleza, caiu, parou de funcionar. Ela pega aquilo e reconstrói. Cada vez ela vai construindo um melhor. Aí funciona até que ponto isso vai chegar. Você já tá pulando alguns passos aí. Mas a melhor definição é essa. São programas que foram concebidos para resolver problemas em um grande espectro e não somente bater o martelo num prego. Sim. Tecnicamente, para os ouvintes mais nerds, isso é o que eles chamam de Artificial Narrow Intelligence, ou ANI, que seria os computadores antigos, só faz uma coisa e uma coisa. E aí depois você tem o AI, que também você pode diferenciar em 2 parâmetros. Uma é a inteligência artificial geral, que seria equivalente a um cérebro humano, que resolve vários problemas de forma, digamos, criativa. E
A outra, que seria a evolução da inteligência artificial geral, seria a inteligência artificial superior, ou ISI em inglês, que é Strong Artificial Intelligence, ou Super Artificial Intelligence, que é onde nasceria o Skynet. Chegaremos lá em breve. Em breve, lá no final. Em breve, já vai ter virado pó, né? Um exemplo de Narrow Artificial Intelligence seria um robô que constrói carro. Sim. Um exemplo de General Artificial Intelligence Siri, sei lá. seria... Não. A verdade é que hoje ainda não temos uma inteligência artificial geral. Sim. Temos coisas que tentam se aproximar disso. O Watson e o... Quase, na verdade, é um grande banco de dados, né? Né? Não é... Mas ele tem funções bem específicas ainda. Por exemplo, o Watson, a maior função dele hoje é diagnosticar doenças. Principalmente relacionada a problemas do pulmão, algo assim, se não me engano bem. Acho que tinha até câncer, eu ouvi falando, não sei. Sim, mas tá num escopo bem definido. Sim. Então você poderia chamar de narrow. Eles fizeram um truque lá para jogar o jogo Jeopardy. Jeopardy? Jeopardy? Não, em português tá tudo assim. Eu não sei, cara. Eles fizeram um truque lá para jogar Jeopardy, que ele ganhou. Mas ele ainda não é considerado inteligência artificial geral. Assim como o AlphaGo, que é o do Google, que ganhou o jogo de Go, que a gente vai falar mais em um momento. Mas não atingimos ainda esse patamar de inteligência artificial geral. Estamos nesse caminho e alguns experts estimam que entre 2025 e 2040 chegaremos lá. Eu vi, na verdade, um comentário falando do mais próximo que eles tentaram reproduzir dessa General aí. Eles fizeram o equivalente ao tamanho do cérebro de um rato. Um negócio assim. Mas aí já estamos pulando para outras coisas. Porque tem várias maneiras de se atingir esse nível de inteligência artificial. Na verdade, os caminhos mais bem consolidados são 3. E não sei se a gente deve falar isso agora ou depois. A gente tá no definição, já estamos falando de... porque uma coisa leva a outra aqui, você tá vendo, né? Só um gancho puxando o outro. Vamos ficar nas definições por enquanto, depois a gente explora mais os detalhes. Bom, tem uma frase do Steve Hawkins, que acho que vocês já devem ter escutado, provavelmente, que ele fala que uma inteligência artificial bem-sucedida seria o maior avanço da humanidade. Infelizmente, pode ser o seu último. É o Ultron, isso aí. Vocês concordam com essa frase desse gênio, digamos? Tem um livro chamado The Final Invention, a invenção final, que é de um expert em AI e futurólogo também, seja lá o que isso significa. Tomou um chá muito louco, né? Que a proposição dele é essa, que a inteligência artificial, a gente tem que esclarecer bem isso, a super inteligência artificial. Como é que é a Uber? Como é que é a Ubermensch? Só que eu não sei inteligência artificial, é alemão. Uberman, Uber Computer. Uma vez que ela seja atingida, ninguém realmente sabe o que se pode esperar. Aí entra num cenário de um pouco de especulação. Sim. Teoricamente, se atingisse realmente isso, eu acho que tem que concordar com a frase dele. Eu acho que seria um negócio sem... Poderia ser. Mas... Eu não sei, me parece muito... não parece muito fantasioso isso. Tudo bem, a gente assiste, vê essas coisas, a gente brinca, mas... Vocês, assim, não... Tem muitos... Como é que a gente pode falar? Você tem muitas coisas, por exemplo, tem que acontecer muita coisa para chegar àquilo. Assim, você acha que tem é algo muito longe de... Tem muitos passos a serem dados. Exato, eu não... entre... Eu realmente fiquei espantado. Eu vi que realmente tem um avanço tão grande, só que quanto mais você lê o assunto, você vê que não é algo, tipo... Todo mundo sabe que não é simplório, mas todo mundo tem essa visão muito básica da coisa. A gente tem uns exemplos aí de robôs com inteligência artificial, como é o caso daquela Sofia, se não me engano, que até teve uma zoeira na internet um tempo atrás, que ela falou que ia destruir a humanidade. Mas ainda assim, os próprios criadores falam que ela tem que ir aprendendo, ela vai aprendendo as coisas conforme ela vai conversando. E para ela chegar no que a mente humana é capaz, tipo, é anos e anos de evolução ainda nas máquinas. Mas, uma coisa importante se lembrar nesses contextos é que a evolução tecnológica hoje está muito mais rápida do que antigamente. A gente sempre usa o presente para tentar prever o futuro. Mas, quer dizer, a gente sempre usa o passado recente para tentar prever o futuro.
mas o passado recente não diz muito sobre a nossa capacidade e velocidade de atingir o futuro. Porque imagina se estava nos anos 95, com Windows 9.5. Se eu te dissesse que em 20 anos estaríamos com o poder de processamento e de inteligência artificial que temos hoje, ninguém, absolutamente ninguém, concordaria. Você tá louco. Falaria que seria daqui a 100, 200 anos. É algo que até o autor desse livro, A Última Invenção, aí diz que estamos o desenvolvimento ele é exponencial no ramo tecnológico. Exponencial significa, quanto mais rápido você tá, mais rápido você progride. Eu vi uma palestra, o cara falando também, que ele fala, tipo, a gente evoluiu muito ele deu exemplo de videogame. Então, lembra dos gráficos que a gente tinha, sei lá, 20, 10 anos, o que a gente tem hoje. Sim. Tem coisa que chega a ser fotorrealista. E a tecnologia em si tá andando mesmo. A realidade não tem como prever com confiança o que vai ter Sim. daqui 20, 30 anos, porque ninguém podia prever as tecnologias que a gente tem hoje há 5 anos atrás, como a coisa do como é o nome? Do AlphaGo. Porque assim, antigamente, vamos entrar um pouco em história aqui. Antigamente, quando os computadores eram monstros que ocupavam prédios inteiros, eles usavam uma forma de desenvolvimento muito parecida aí para academia, que era coisa de input-output, que eles chamam de brute force. Quanto mais peso você pega, mais você consegue levantar. Isso. E para o computador seria meio que nessas linhas, em termos de microprocessadores, em termos de... eles chamam de raw input, ou dados crus. Enfim, quanto maior a capacidade de processamento, melhor seria o computador. Só que o computador realmente não aprendia naquela época. Era mais uma questão de você tinha que programar nele. Ele só absorvia as informações e... ele tinha uma base de dados e fazia cálculos para ter a resposta mais adequada. Sim. Mas ele não... Por exemplo, o primeiro computador que ganhou do xadrez lá do Isso foi mestre russo lá. Ashkov, não lembro o nome dele. Kasparov. Kasparov, esse mesmo. Kasparov. O computador, na primeira vez que eles jogaram, o computador perdeu. E a solução da IBM na época foi dobrar o tamanho dele. Eu o número lembro de que microprocessadores. Nossa senhora. Imagina o engenheiro olhando que, ai meu Deus. Ele fazia 700, acho que na primeira versão, não foi na segunda, ele fazia 700 mil cálculos por segundo. Ou possibilidades de jogadas que ele avaliava. Isso é como você tenta descobrir a senha de alguém, que você vai... Por uma. Tem 4 letras, né? Combinação e do número de Raw 0 Force, os caras falam de que 0 é a 9. hackear por meio bruto, acho que é Raw, não sei o que. Isso é Brute Force. Brute Force. E hoje os computadores não usam mais isso. Eles usam o que o povo chama de Deep Learning, de Machine Learning, ou Neural Networks, ou redes neurais, que nada mais é que uma simulação do nosso próprio cérebro. Eles eles dividem as funções em avaliar por heurísticas, e essa palavra é importante definir também. Heurística é meio com rule of thumb. O quê? Rule of thumb. É como... não é uma regra, mas é uma dica, assim, que em 80% das vezes funciona 50% das vezes. Sim. Pô, deve ter uma palavra em português. Regra geral? É uma regra geral, mas regra não é uma regra, é mais uma intuição, assim. Sim. Um senso comum lá, todo mundo, aquela coisa, vai por esse caminho. Aqueles, tipo, você vai bater um pênalti, bate em cima no canto. É uma regra não estabelecida, né, na verdade. O negócio é meio... A palavra certa é heurística. Vale como uma regra, mas não tem dados realmente... Não seria o melhor matematicamente falando. Mas, aí, baseado nessas regras... por exemplo, do Kasparov lá, o computador faria cálculos para saber realmente se era a melhor jogada baseado nas milhões de jogadas que poderia fazer. Sim. Hoje, o computador do Google, por exemplo, o Watson, teria uma camada do poder de processamento dele, que podem ter até, sei lá, infinitas camadas. O que ganhou no Go lá tinha 48 camadas. E um analisava o tabuleiro, o outro analisava o histórico de jogadas, o outro analisava o movimento do oponente, o outro analisava o tempo. Tem coisas assim, são muitas variáveis, e cada processador vai analisar só aquilo, eles se comunicam entre eles, e cada um vai fazer uma decisão que auxilia o outro a fazer a melhor decisão, baseado nessa intuição do que é melhor, e não
necessariamente em milhões de cálculos. Entendi. E isso facilita muito porque eles não têm que calcular todas essas coisas. Eles simplesmente avaliam um escopo menor e decidem o que é melhor ali, e logo a próxima camada vai pegar essa informação e usar para decidir de forma mais simples e ali. E assim por E isso diante. vai gerar um feedback, porque se a decisão for boa, isso vai ter como um thumbs up, um joinha. E na próxima... Ele vai aprendendo. Na próxima jogada, ele já vai ter Aquele aquela registro, né? referência. Sim, sim. E por isso que eles chamam de redes neurais ou machine learning, que eles realmente estão aprendendo. De novo, antes no Kasparov lá, a máquina não aprendeu a jogar xadrez. Ela simplesmente Foi fazia programar, cálculos para sempre determinar qual era o melhor movimento. Hoje, se ela joga um jogo, o próximo jogo já vai ser mais fácil, digamos assim, porque ela vai ter aprendido com o primeiro. Tudo que deu certo no primeiro, ela tende a repetir, e tudo que deu errado, ela vai mudar. E isso, de novo, é o que mais diferencia a inteligência artificial, porque é a busca por solucionar problemas, e não é só execução. Então, Eu nem lembro mais como a gente começou assim. Mas nessa coisa de jogo, teve um, acho que mais recente, né? Que colocaram no computador pra jogar gamão. Se não me engano é gamão, aquele joguinho com Gamão. os botãozinhos. É. Contra um cara e ele bolou uma jogada que ninguém esperava que pudesse ser feita. A maior diferença entre esse daí e o do Google, quer dizer, esse daí que você está pensando e o xadrez é essa. O xadrez calculava Sim, todos, e esse Google... Não, até é por isso que ele fez essa jogada que ninguém esperava, porque ele está aprendendo. E ele aprendeu uma coisa que nenhum humano tinha aprendido até aquele momento. Sim. Eu vi que, inclusive, os próprios cientistas ali ficaram surpresos por ele. Os comentadores do jogo, Sim. os comentaristas. Tipo, vocês falaram isso daí, tem uma parte, eu fiz uma anotação aqui, eu queria perguntar para vocês, pra você ter ideia, o que acontece? Com base nisso que você falou do aprendizado aí do Watson, teve uma vez que tem até o nome aqui, é o Guru Banavar, parece que é o cabeça do time da IBM por ter criado o Watson. Ele falou que, tipo, o pessoal compreende realmente, ele aprendeu a jogar como é que é o nome do jogo? Jeopardy, não é? Sim. Exato. Só que ele explicou como é que realmente funciona essa questão do machine learning. Ele disse que é tipo assim, ó, que você consegue ensinar pro computador a reconhecer um carro. Só que eles não conseguem perguntar para esse mesmo computador, por exemplo, quantas rodas ele tem ou que tipo de motor que ele tem, entendeu? Então, apesar de toda essa complexidade, a pessoa enxerga ainda, se você parar para analisar, ainda é uma coisa mais bruta, né? Querendo ou não. Isso tem um... Eu não lembro o nome Porque quando você agora. fala de machine learning, a pessoa tem que entender, por exemplo, colocar esse exemplo do carro. Mas o negócio é que tem que definir escopo. Como eu disse antes, não temos nada próximo de uma inteligência geral. Né? Sim. Mesmo esses computadores mais avançados que temos hoje têm um propósito bem definido. Sim, sim. O do Google lá foi jogar o jogo Go. O do Watson foi jogar Jeopardy em um certo momento e agora é fazer pesquisa na área médica. Então, obviamente, não dá para você perguntar para ele como nascem os bebês e ele vai te responder. O máximo que ele vai fazer é capturar a sua voz, botar no Google e jogar um artigo do Wikipedia de volta. Que eu vi que o do Watson ele é mais um banco de dados, né? Porque ele não é conectado à internet nem nada. O Watson é um pouco mais peculiar. Mas, assim, o que a gente tem que estar falando é como eles são programados. Sim. Quando você programa, por exemplo, para fazer diagnóstico e vai alimentando a base de dados para ele processar essa informação de forma a aprender com os acertos, é aí que está a inteligência. Não é necessariamente estar conectado à internet ou responder perguntas que não estão relacionadas ao propósito do computador. Do Watson, se não me engano, ele foi nesses shows, tipo Show do Milhão da Vida. É o Jeopardy. É o que a gente está falando. Mas ele foi programado para isso naquele momento. Naquele momento, sim. Tem uma pergunta, não sei se eu posso já fazer a pergunta, já que é porque nesse formato não tem um a favor e contra, não tem nem como. Então acho melhor a gente deixar do jeito que tá. Por exemplo, questão de dizem aqui que já existe inteligências artificiais escrevendo música e até mesmo tipo news stories, por exemplo, matérias jornalísticas. Por exemplo, no caso da música, vocês já chegaram a ouvir algo do tipo? Eu já. Tem um vídeo bem legal sobre o impacto dos robôs de inteligência artificial na economia, principalmente relacionado ao trabalho, que o cara, links nas referências, como sempre, passa o vídeo inteiro dizendo como que os robôs vão dominar a economia
e fazer com que várias pessoas se tornem inúteis na sociedade. Ah, sim. E a música do vídeo foi escrita por um Robô. por um robô. Inteligência. Tanto faz. É. Assim, robô, quando a gente diz robô, a gente tá falando em um algoritmo que executa coisas. Como Exato. se você dá o propósito, escrever uma música, ele vai escrever aquela música. E não robô no sentido Terminator. Isso é até um bom essa imagem ponto. Falou inteligência artificial, a primeira imagem que vem na cabeça é o Terminator lá, explodindo todo mundo. Esse é até um bom ponto para desmistificar Uhum. que robótica É uma coisa. e desenvolvimento de software são coisas extremamente distintas. Hoje estamos muito mais avançados em software do que em robótica, porque robótica... Deixa com o japonês lá. Vai sair um Gundam daqui a pouco. Robótica é engenharia pura de materiais. Sim. Tem que fazer andar, ter equilíbrio. Isso, os robôs da Boston Dynamics Boston. A hoje... DARPA também, se você tiver curiosidade, só procurar pelo site da Boston Dynamics, da DARPA. Sim, tem exemplos bem legais, mas assim, estão bem longe de ter algo... É uma coisa bem arcaica, por Mesmo assim esse do dizer. Boston, ele derrubou, mas ele ainda é controlado ali pelo... Mas e pela aí vai uma pessoa. curiosidade que eu li sobre isso. Quando eu tava procurando pra ver as diferenças, eles disseram que o movimento mais difícil, que eles acham mais complicado de fazer, é o passo. Pela forma que a gente faz, porque a gente empurra o pé pra trás, Sim. tem todo um conceito por trás. Tem todo um equilíbrio ali. Eles falam que ainda é a pior parte de fazer. A física da robótica... Vamos deixar isso para um outro Caralho. bebê, porque... Vamos voltar aqui pro ponto. Isso é algo que a gente não precisa se preocupar agora. Caralho, Talvez com os fugiu. drones. Olha, cara, você falou dessa questão do trabalho, eu tava parando pra pensar. Não, eu queria colocar um ponto aí. Eu vi uma matéria recentemente falando que até 2025 algumas funções já vão praticamente ser substituídas por essa questão de inteligência artificial. Por exemplo, atendimento, até corretor de imóveis, enfim, X funções. Eu acho que se hoje o pessoal perguntar se devemos nos preocupar aqui pra gente atualmente, eu acho que a pergunta não é sim nem não. Eu acho que, na verdade, o negócio é se adaptar. É isso. Porque, querendo ou não, vai chegar um momento que, se realmente isso acontecer, eu acredito que não vai ter volta. Se você é empresário, pode colocar lá o negócio colocar 5 mil negros lá. Nessa coisa de colocar robôs, eu vi que tem aquele robôzinho japonês pequenininho lá, não lembro o nome dele, Neo. Eles já estão utilizando ele como atendente num hotel para testar, justamente para testar, para ver se funciona. E a gente já viu isso várias vezes em filme, até naquele Eu, Robô lá, do Will Smith. Tem uma parte que o cara fala que provavelmente ele odeia os robôs porque o pai dele deve ter perdido emprego para um robô. Vocês acham que isso é algo viável no futuro? Primeiro, vamos lembrar de novo que robô, nesse caso, estamos falando de algoritmos, de softwares, e não realmente de como no filme. Que no filme Porque eu acho que eu reforço o ponto que vai ter que se adaptar, porque já tem empresas que estão trabalhando, a própria IBM, se eu não me engano, tem um projeto futuramente. Toda empresa que tem orçamento para pesquisa e desenvolvimento está investindo nisso, porque quem quer gastar com humano? Quem quer pagar sindicato, dar férias? Mas você para pensar, será que isso vai ser, tipo... Você parar para pensar, tem um impacto positivo também. Fala, vai perder os empregos, mas isso, colocado numa situação agiliza dessa... e facilita muitas coisas. Sim, sem contar que eu acho que, a partir do momento que isso for... O mundo se torna mais eficiente. Exato, eu acho que as pessoas vão ter que ser obrigadas a procurar uma outra forma. Quem reclama dessa nova revolução, digamos assim, tem que lembrar da Revolução Industrial. Que, se não fosse por ela, a gente estaria provavelmente andando a cavalo ainda. Tem os neoluditas escutando a gente, né? Mas, diferente da Revolução Industrial, existe uma ilusão no contexto atual de que vai ser como daquela vez, que novos empregos surgirão. Não. Que antes você deixou de construir carro, mas tinha que ter alguém para programar a máquina que faz o carro, tinha que ter pessoas na linha de produção para dirigir o carro, para vender o carro. E agora temos softwares que já conseguem literalmente dirigir carros. Sim. E vender também, tem muitos sites que você responde umas perguntas lá e o algoritmo gera, ele faz um matching muito melhor que o que o vendedor pode fazer para você, sem cobrar comissão. De imóvel mesmo. Então, assim, a maior diferença daquela revolução para essa é que aquela foi braçal e essa é intelectual. E novos empregos... É muito fácil você pensar em novos empregos quando existia um espaço enorme para trabalho intelectual. Mas agora que não tem braçal nem intelectual, o que sobra?
Vai dar merda. Nossa, eu tô fudido. Essa é uma das coisas, eu vi em um TED Talk, inclusive, o palestrante falando, esse negócio de machine learning, deep learning. Vai chegar um ponto que a inteligência artificial ela vai aprender tanto que vai superar o raciocínio humano, a mente humana. E é aí que chega o ponto que eles não sabem o que pode acontecer. Porque ela pode tentar, por exemplo, querer melhorar o mundo de alguma forma, e encarar o humano como uma pedra no caminho ali, um empecilho, ou trabalhar junto com os humanos. Que tanta galera fala daquele negócio das 3 leis da robótica lá, do livro do... Isaac Asimov. Isso, exato. Elas são balela. É. Muito balela. Ah, não sei, gente. Vamos aproveitar o gancho aqui, porque eu já li o livro e eu sei que elas foram escritas com a intenção de serem um recurso literário para a história do cara. Quem não lembra, a primeira é robôs nunca devem ferir humanos. Nunca devem ferir humanos. Ferir, mas no sentido hurt em inglês, não ferir fisicamente, no sentido físico. A segunda era o robô deve sempre obedecer à ordem de humano, desde que não entre em conflito com a primeira. Sim. E terceiro, ele deve sempre prezar pela sua própria existência, desde que... Não vai contra as 2 primeiras exato. leis. Só que tudo aí colapsa quando você tenta definir o que é ferir. Todo mundo pensa em ferir fisicamente, mas e o ferir emocionalmente? Politicamente correto por robôs. Até o livro dele, que ele faz essas leis aí, sem querer dar spoiler nem nada, mas é em razão dessas leis que os robôs acabam dominando o universo. Sem quebrar nenhuma delas, eles dominam o universo. Então, nesse sentido, não, leis robóticas não vão ajudar ninguém. O que vai ajudar, e o que tem alguns grandes gênios da atualidade, como Elon Musk, e as pessoas por detrás do algoritmo do inteligência artificial do Google, da IBM, etc., eles assinaram um abaixo-assinado que eles querem mais comitês em grandes empresas para fiscalizar o desenvolvimento. Porque o que o pessoal não entende realmente, principalmente quem não leu muito ou assistiu muito sci-fi na vida, é que, como você estava dizendo, vai chegar num ponto que a inteligência supera a humana. Sim. No momento, não estamos nem perto disso, porque não tem inteligência artificial ainda. Porém, o dia que isso chegar... não sei se vocês assistiram aquele filme Her, com a Scarlett Johansson. E é legal porque tem uma das primeiras cenas do filme, ele pergunta qual o seu nome. E ela responde, Samantha. Desde quando você tem esse nome? Ela responde, desde que você me perguntou. Eu li um livro com uma lista de 6.500 nomes e escolhi entre os 513 que eu preferia. Aí ela falou, mas você fez tudo isso enquanto eu te perguntei? Ela falou, na verdade, em 0,2 de segundo. Então, a velocidade que eles podem processar as coisas... Até hoje, os computadores, assim, normais têm 2 GHz de processamento. E o cérebro humano, ainda nossos neurônios, processam a 2 Hz. Assim, a ordem de magnitude é 2.000 vezes menor, a ordem de processamento dos dados nosso do que de computadores, porque a gente usa, infelizmente, biologia, né? Usa neurônio ainda, usa o líquido. Tudo ultrapassado, a gente é tudo ultrapassado. E isso limita a velocidade do som, eu acho, que é a informação. Enquanto que computador pode trocar a informação à velocidade da luz, né? Fibra ótica. Então, já estamos com o hardware bem ultrapassado. Mas a questão é que, realmente, você chega nesse ponto eles têm inteligência humana, até esse é um fato interessante. Muita gente diz, não se preocupa porque não estamos próximos da inteligência geral, mas uma vez que ela seja atingida, não se sabe se 1 milésimo de segundo depois a superinteligência também vai ser atingida. Porque uma vez que o computador descubra que ele pode se auto-melhorar sem necessidade de intervenção externa, e presumindo que eles conectem à internet, etc., qual o limite? Porque hoje, a inteligência pra gente é um humano com um QI de, 160. Só que se o computador, que hoje tem um QI equivalente, os mais inteligentes têm um QI equivalente a uma criança de 4, 5 anos. Mas se o computador chegar num QI de, 80, e descobrir que pode aumentar o QI para 100, o que impede ele, no próximo milésimo de segundo, aumentar esse QI para... Não, o que impede esse computador de falar, se eu aumentei de 80 para 100, e com 100 eu consigo aumentar para 150, e com 150 para 300, em 1 minuto,
você pode ter um computador com QI de 10 bilhões. O que significa? O que significa ter um QI de 10 bilhões? Nem ele sabe o que ele vai fazer. Fala. Tipo, seria... Muita gente fala é criar um deus. Porque assim, não tem. É como você comparar uma Joga esse formiga... papel pra desistir. Uma formiga com um titã. humano, assim, não dá pra prever. Sim. Então, esse é o maior medo. E algo que realmente não dá para responder, e é por isso que eles estão fomentando essa atitude de ficar mais alerta para o desenvolvimento dessas coisas. Galera, voltando um pouquinho naquela questão de automatização das coisas, nós temos aí exemplos do carros da Google, celulares cada vez mais rápidos, mais inteligentes, digamos assim. Vocês acham que há um limite para isso? Para o que pode ser útil para a gente? E o que Olha, eu acho que hoje, na verdade, já tem até discussão sobre isso. O César comentou do Watson na questão de diagnóstico, por exemplo. Eu vi que o debate era o seguinte: ele pega, sei lá, pesquisa no banco de dados dele, 1.001 diagnósticos diferentes, para ver se deles eles conseguem tirar uma conclusão, por exemplo, que ainda não foi aplicado. Vou passar, por exemplo, um médico. Se o médico aplicar esse diagnóstico e pedir porventura surgir um problema, de que a parte ética diria que a culpa é de quem? Do médico? Ou... Porque eu vi que até tem uma discussão na questão, por exemplo, o que implica comigo nessa escala é como é que eles vão estipular essa questão ética dessa coisa. Hoje o debate, por exemplo, que tem é essa questão do diagnóstico, por exemplo, de aplicar ou não. Sim. Então, para mim, eu acho que tem que ser uma coisa... Fica difícil dizer. É um tópico muito delicado, é muito complicado para dizer o que é bom ou ruim 100%, sendo que não existe nenhuma definição ainda para isso. Que ainda estão até debatendo, entendeu? Sim, porque o Watson, por mais dados que ele tenha, há a probabilidade de ele errar. Sim. Mas eu acho que a resposta é relativamente simples, na verdade. Eu acho que a inteligência artificial só precisa ser um pouco melhor que humanos. E diagnóstico médico errôneo da parte dos humanos batem os milhões por ano, assim como motoristas humanos se matam e matam muitos outros, na casa de milhões por ano. E pessoas que veem, por exemplo, o carro da Tesla, que faz algumas semanas causou a primeira fatalidade. Muita gente falou, não, mas não é seguro, porque não devia ter acontecido verdade. isso. E, foi um acidente para milhões de quilômetros dirigidos. Mas o ponto ainda é, tipo assim, a parte ética, por exemplo, se um doutor aplicar isso, por exemplo, se porventura, errôneo, o cara morrer, foi culpa do computador. Eu acho que aí é uma questão legal entre paciente e instituição. Por exemplo, se eu chego no hospital e eles dizem que o diagnóstico está sendo feito por esse robô, eu tenho que assinar um termo lá que eu concordo em seguir aquele diagnóstico. Acho que talvez não seja o ideal, mas assim, como eu não sou advogado nem nada, eu vou colocar que se o paciente consentiu em seguir aquele tratamento, já não é responsabilidade do hospital. E eu não sei, eu acho que a probabilidade do robô dar um diagnóstico errado é bem menor do que a do médico. Pra mim ainda, eu acho que é mais essa questão judicial mesmo. Mas esses são os... Eu sei que você está gostando muito da ideia, Pedro. do Watson nos hospitais, etc. Você acha que de alguma forma isso pode, digamos que, lesar os médicos, eles não se dedicarem mais tanto assim? Porque sabe que tem um supercomputador ali que pode pensar por eles. Se parar pra pensar, se fizerem um levantamento para ver que o computador está fazendo melhores diagnósticos que os doutores, aí... Eu não acho que isso é relevante, porque nenhum médico vai falar pra você que gosta de memorizar. Ninguém gosta de memorizar nada. Memorizar todos os componentes químicos no remédio, os potenciais efeitos no paciente. Eles estão lá para tratar o paciente. Eu acho que no final das coisas, o Watson vai ser tipo... o Google dele, praticamente. Nessa questão, acho que tá mais para ajudar do que realmente lesar. Não tem como. Fazer um curativo, o Watson não vai fazer. Ainda. Isso. Qual é uma das maiores reclamações dos pacientes hoje é que o médico não passa tempo com eles. Sim. O médico tem tantas pessoas para tratar e consultas para fazer. Eu acho que o Watson vai facilitar isso. Eu acho que até ajudaria isso para pensar, por exemplo, clínico geral, sei lá, o cara é especializado em cirurgia também, pode se dedicar mais à cirurgia, por exemplo. Otimiza. Mas eu acho que... Uma das preocupações que eu vi no meio das pesquisas que eu estava fazendo é que tem gente que eles pensam, por mais que a inteligência artificial alcance algo próximo da mente humana ou até maior, digamos, aquela coisa, estilo Eu, Robô.
Que temos um robô, temos uma inteligência dentro dele, essas coisas. Uma das preocupações das pessoas é como, por mais que o César mesmo já falou que aquelas 3 leis são balelas, mas digamos que funcionassem. O cara, por exemplo, mesmo que a inteligência artificial e o robô estivessem ali pelos humanos, como que ele ia definir humano? Ele falou que uma das preocupações dele temos brancos, negros, asiáticos, pessoas com deformações, ou Parecendo pessoas uma com suástica doenças, no computador, né? ou pessoas com doenças, com alguma deformação. Uma das preocupações dele era como ele vai poder saber que tudo isso é humano da mesma forma. Isso é do exemplo do carro, cara. Tipo o pessoal vai ser... Tipo, não tem como ainda. Eu acho que esse cara tá se preocupando demais. Eu acho que é muito... com algo relativamente simples. Eu acho que isso daí cai na questão da que a gente falou do carro, por exemplo. Sei lá, o ser humano, sei lá, você ensina um computador que o ser humano é X. Sim. Sei lá, uma pessoa com 2 braços e 2 pernas. Ele ainda não consegue analisar, por exemplo, uma pessoa que não tem uma perna ou algo do tipo. Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito distante ainda, de verdade. Quando eu vi ele falando isso, eu lembrei do próprio negócio do Google Street View. Que automaticamente ele borra a cara e o número da casa das pessoas. Sim. Se o porra do Street View consegue fazer isso, saber o que é um rosto e o que é Eu vi que eu tenho uma discussão muito grande, é que, tipo assim, uma coisa que me incomoda, porque isso aqui a gente sabe um pouco, por exemplo, inteligência artificial é o que falou, para resolver problemas. Por exemplo, um computador, se a gente entrar no quesito, por exemplo, consciência, o computador não tem consciência, né? Então, há quem diga que ele acredita que para tem gente que alcançar confunde o as ideal... duas coisas, porque querendo ou não, por exemplo, ao meu ver, resolver problema, mas tipo, eu não acredito em computador que vai conseguir atingir. É porque não tem como definir consciência, não é algo empírico. Por exemplo, prova em laboratório que você tem consciência, não tem como. Tem um experimento teórico chamado a sala chinesa, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é de 1974, eu acho. Então, por aí, faz tempo. É um cara que ele ilustra essa a incapacidade do computador ter consciência ao compará-lo, por exemplo, com uma pessoa dentro de uma sala que está se comunicando com uma pessoa chinesa fora da sala. Então chega uma chinesa e coloca um bilhete debaixo da porta para ele com uma mensagem em chinês. E ele que só fala inglês, ou português, seja lá o que for, vai ter um monte de dicionários ali e vai entender, vai traduzir o que ela disse para ele e vai responder em chinês para ela. Para a chinesa do lado de fora, a pessoa que está ali dentro, ou o sistema, ou o que seja, ela não sabe que é uma pessoa, mas digamos, aquela caixa ali sabe falar chinês, porque ela está se comunicando de forma natural. Ela coloca embaixo da porta e sai a resposta em chinês também. Só que o cara lá nunca realmente entendeu o que ele está dizendo, o que ele está respondendo. Somente a tradução está seguindo o sistema, seguindo as regras ali. Que é o que os computadores fazem. Você coloca input, eles te dão um output. Mas eles têm consciência do que eles estão... Eu acho que essa é uma confusão que o pessoal faz com a inteligência artificial. Tem pessoas que compreendem que vai chegar um ponto de adquirir consciência própria. Por exemplo, virar um Ultron da vida. Inteligência artificial não é consciência. Exato. Inteligente é só resolver problema. Mas essa coisa da sala chinesa aí é interessante porque, assim, todos entendemos no nível... Embora no nível intuitivo a gente concorde que ele não tem consciência do que ele está fazendo, voltamos à questão do Pedro. O que é a consciência? Porque para a chinesa estar lá de fora, a sala tem consciência. E não é isso que importa. Ela está se comunicando. Isso também é um problema filosófico bem antigo. Da coisa chamada de outras mentes, ou mentes zumbis. Como você sabe que eu sou consciente? Prova pra mim que você tem uma consciência. Prova que eu não sou um zumbi só respondendo a estímulos. Que, na verdade, isso é até... Aí, ó. Estimulando o bebê aqui. Isso é até material para pensamento bem além de inteligência artificial, que é quando você realmente tenta definir consciência, ou mesmo a experiência humana, no nível biológico, você sabe que suas reações, emoções, tudo dependem de inputs. Eu vi um cara falando que, inclusive, alguns acham isso bom, outros nem tanto,
A maior diferença desse negócio da inteligência artificial e do humano é porque o humano é regido por emoções, hormônios e tudo mais, enquanto a inteligência artificial são cálculos. Sim, mas assim, no macro espectro, somos todos máquinas, no sentido que certas coisas nos fazem reagir de certa maneira. Sim. Botar um fogo embaixo do seu pé, você vai ter a reação. Você dá risada, né? Dependendo da sua criação, dependendo da sua criação, família, etc. Se eu disser certas coisas, você tende a reagir de certas maneiras. Sim. Também. E mesmo a gente fala em machine learning, que é aprender com as experiências, e o que os humanos fazem. Sim. Que eles falam que... Eles dão um exemplo desse negócio de machine learning vindo dos TED Talks, que é o sistema do Google, por exemplo. Você joga uma imagem lá, ele reconhece, pega outras imagens parecidas. Só que ele não sabe, tipo, o que é. Ele só pega pelo gato, carro, etc. E que isso, mesmo para alcançar isso, que parece algo simples, é algo que teve um processo muito grande. Você vai pegar um banco de dados gigante de imagens, separar o que é o que para o sistema ir aprendendo e depois, com o tempo, ele conseguir sozinho definir as coisas ali. Sim, e acontece com a gente também. Sim. Nós sabemos o que é uma árvore, mas se a gente pegar uma árvore alienígena, você não chama ele de uma árvore. Quando a gente pensa, a gente já pensa em certas coisas, em certos parâmetros, né? Num tronco, folhas, talvez frutas. Tem um que eu não lembro o nome agora do programa, depois a gente coloca na referências lá, tá na referências, que você joga uma imagem lá e o sistema descreve a imagem. Tipo, aqui é um gato sentado na cama, aqui é um avião pousando na pista. Tipo, ele consegue, pelo banco de dados deles, identificar algumas coisas da imagem. Vai aprendendo. Sim, vai aprendendo. Nem nós já vimos tudo. Então, não tem como comparar muito nesse sentido. Mas o negócio da consciência, tem muita gente que define consciência como um fluxo de informação. Só somos conscientes, porque o que é estar inconsciente? Não é não conseguir mais processar nada? Você não conseguir reagir a estímulos? Não é isso que é, por definição, estar inconsciente? Blackout. Então, assim, intuitivamente sabemos que os computadores não têm consciência, ou pelo menos não há autoconsciência. Fala, eu sou um computador. Mas não sabemos em que ponto isso pode ocorrer, porque não sabemos como funciona com a gente. Porque nós processamos tanta informação que talvez isso nos dê consciência. Porque muitos animais, por exemplo, animais são conscientes, certo? Mas quantos são autoconscientes? Se eu não me engano, acho que é elefante, o golfinho, mas não são muitos. Sim. E eles têm a capacidade de processar mais informação que outros animais. A que ponto que o computador vai estar processando tanta informação que a consciência vai ser uma consequência, assim, inesperada? Eu vi um dos palestrantes falando também que ele disse que para inteligência artificial alcançar realmente a inteligência, ela tem que ser capaz de, tipo, entender, resolver e julgar todos os problemas do mundo. Julgar. Não tem como, velho. Ele usou a palavra julgar, não só estou repetindo. Tem alguns drones automáticos hoje que já julgam quem deve morrer e quem não. É verdade, o único que você falou de preocupação, acho que a única coisa que você tem que tomar especialmente cuidado é voltar naquele ponto de dever nos preocupar. Eu acho que hoje, na situação atual nossa, seria com essa questão do trabalho, querendo ou não, a gente vai ter que se adaptar a isso. Pra mim, isso daí é inevitável. Acho que pra todo mundo, né? Você parar e ler, você vai ver que não tem como. E no meio militar. Porque, querendo ou não, não tem como uma máquina fazer um julgamento moral. Ela vai por ela vai por a questão, de resultado. Mas a moral tá implícita nas instruções que programaram nela. Não, então, cara. Se programar pessoa parecida com essa, uma pessoa parecida, ou pessoa com uma arma, isso daí acho que fica bem claro nos filmes do Robocop. Tá. Que eles consideram uma ameaça. Ah, não, lembrei do robô do Cop 2, o menino desmontando, eu ficar tão bravo com aquele filme. Não sei, cara. Mas eu acho que o legal disso é porque quanto mais avançamos em tecnologia automatizada para decisões genuinamente humanas, mais precisamos nos questionar o que significa ser humano. É verdade, é igual aquele outro filme. Como é que era o nome daquele outro? Então, agora eu lembrei da Ex Machina. Ex Machina? Isso. Vocês acham que a gente vai chegar naquele ponto? Esse, pra quem não sabe, é um filme que saiu... pelo amor de Deus, vocês têm que assistir esse filme. Eu entendo eles não terem assistido. Links na referência. Eu não entendo. Referências. É um filme bem meio indie. Eu entendo não ter assistido. Porque Meio? Cara, nossa, eu só descobri porque, sei lá o que aconteceu. Eu não sei. acho que aquele filme pula pulou várias etapas ali. Porque a robozinha lá, ela é autoconsciente. Ela é autoconsciente. Então, eu acho que eles fazem uma representação muito
precisa do que seria... Se acontecesse. do que seria se acontecesse. Como ela consegue enganar o humano perfeitamente. E no final ela reage exatamente como uma máquina reagiria naquela situação, que é... Fora que eu não quero dar spoilers. Assistam, ó, deixa aí, Assistam, deixa aí. É bem plausível. É bem plausível Sim, se você sim. aceitar as premissas de que você primeiro vai ter a capacidade robótica para fazer um androide que é indistinguível de um ser humano. Uhum. E segundo, que vai ter autoconsciência. Se aceitar essas premissas, o resto é bem válido. Falar uma coisa, Pedro? Eu tava parando pra pensar, se um dia um robô atingir uma consciência, por exemplo, a gente poderia... Verdade, como é que ficaria essa questão? Por exemplo, um robô autoconsciente, disse, por exemplo, que sabe o que é, tipo, faz suas próprias escolhas e tudo mais. Isso daí não seria praticamente um humano? Então, esse, na verdade, é o dilema moral mais interessante dessa discussão toda. Vamos parar pra pensar, se já existisse um robô assim, ele teria que ser, por exemplo, colocado no Julgado mesmo... como Não, humano, mas sobre as não é leis, nem a né? questão de julgar, é só a questão que podemos replicar algoritmos com a facilidade de replicar... Ó, fazer xerox. primeiro robô autoconsciente, coloca o barulho da 12 aí já, ó. É Ctrl+C, Ctrl+V para replicar. É. E como quem já assistiu Black Mirror vai entender, principalmente quem já assistiu o especial de Natal. E o primeiro episódio da segunda temporada também. O primeiro também, mas eu digo mais na questão dessa moralidade. Assim, Se você tem um robô autoconsciente que trabalha para você, não seria escravidão? é. E se você multiplica esses robôs, esses algoritmos com Ctrl+C, Ctrl+V e cria um exército de algoritmos autoconscientes que te servem, qual a sua responsabilidade moral? E se você quiser não necessitar mais deles e quiser deletá-los, seria genocídio? Essas são questões que estamos bem longe de praticamente ter que resolver, mas... É por isso que eu falei que eu sinto simpatia por isso, coitadinho. Eu vou colocar um ponto Eu aqui. lembro do Black Mirror. Pra quem tem curiosidade em jogos, eu joguei o Fallout 4, eu matei todos os androides. Para quem tem curiosidade mais reflexiva, assistam um especial de Natal, Black Mirror. Segunda temporada, episódio 4. Na É, Netflix tá assim. Procura na Netflix. O único episódio de 2014, acho que foi 2015, por aí. Vocês procuram na Netflix Link nas ou referências. Link nas referências. naquele lugar lá. Então, beleza. Saindo desse escopo aí de consciência, William. Não, pera aí, Pedro. Você falou aí que você matou todos os robôs, certo? Sim. Você não seria que nem o cara do Her, que se apaixonou pelo sistema operacional dele? Aquele filme me irritou um pouco, aquele cara. Acho que você deve ter imaginado isso na hora que tá assistindo, qual seria a minha reação vendo o filme. Por quê? Ah, cara, não. Não te pareceu plausível? Era uma pessoa. É. Qual é a diferença? Sabe o que mais me deixou perplexo naquele filme? Eles têm apagado tudo. Não. Se você ignorar que ela é uma inteligência artificial e pensar nela como uma namorada em outro país... É a mesma coisa. Qual seria a real diferença de um A relacionamento cara do à Joaquim distância? Fênix. Não, esse é o problema do filme. Então é coisa com o ator, né? Aí já é um fetiche seu. Mas saindo desse escopo agora de consciência, tem alguma outra pergunta em relação a isso aí, William? Eu acho que todo mundo deve estar aqui esperando que a gente discuta a probabilidade de uma Skynet. Eu acho que não. Acho que, de verdade, não. Eu fico no não sei. Eu também fico... Eu não devia opinar aqui, mas eu fico no não sei. Eu tô em duas razões Tem muita eu premissa acredito... pra chegar até isso, não tem? Sim, mas tem duas razões boas pra isso. Pra eu ficar no não sei. O primeiro é que tem pessoas muito mais inteligentes do que eu, que trabalham com isso, que desenvolvem e criam isso, que estão preocupadas. E assim, quando o médico está preocupado com uma certa epidemia, eu não ficaria perto daquela área de perigo ali. E a outra razão é o simples entendimento do que realmente significa estar numa fase de desenvolvimento tão rápida como estamos, com o potencial da inteligência chegar num nível, digamos, humano, do jeito que tem hoje. Assim, é inevitável, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. E quando chegar, aí sim vira uma questão de ser, a gente vai morrer, ou ser, seremos amigos. Eu vi um dos
dos caras que trabalham com isso, dos TED Talks, que ele fala que a maior preocupação dentro do campo da ciência em relação a isso é quando chegar nesse ponto, Sim. como que eles vão fazer para não se rebelar, digamos assim, contra a gente. Não sei, cara. Eu acho difícil essa questão, porque nada. hoje o pessoal fala que enxerga, por exemplo, uma máquina é questão de resolver o problema, só que ela não consegue pegar um conjunto de coisas, por exemplo, e analisar se é verídico ou não. Por exemplo, a máquina sabe que 2 mais 2 é 4, o primeiro computador. Mas porque inserindo a informação que 2 mais 2 é 4. Mas Não, mas exemplos o que aí do você- machine learning, deep learning... O que você não está considerando um exemplo bem legal de um livro também interessante, chamado Superinteligência, de um filósofo em Oxford chamado Nick Bostrom. Ele fala uma máquina, um algoritmo, por exemplo, que escreve carta. Sabe essas Ok. empresas que escrevem lembrancinha de Feliz Aniversário, etc. Eles desenvolvem um algoritmo que escreve isso, Feliz Aniversário. E essa inteligência vai aprendendo que certa fonte ou certa maneira de escrever, colocar no papel, agrada melhor os clientes e vira uma inteligência artificial no sentido que vai aprendendo com os erros e quer fazer cada vez melhor. E o objetivo dela é fazer essas cartas em maior número e maior qualidade. Perfeito. Esses são os parâmetros. E tá lá, tá rodando, tá aprendendo, tá crescendo, até chegar numa hora que ela vai se dar conta que não vai ter reclamação, e reclamação é o negativo. Ok. Não vai ter reclamação de clientes de que algo veio borrado, sei lá, ou qualquer coisa parecida, Se não tiver cliente. se não tiver ninguém para reclamar. Exatamente. Assim como já aconteceu de uma inteligência artificial que foi programada para jogar Tetris. Não sei se vocês leram sobre isso. Não, daí não. Que foi programado para jogar Tetris e começou, depois de 1 milhão de vezes repetindo o jogo, masterizou o Tetris, conseguia jogar Tetris no nível de perfeito, até que um programador sabidão colocou no nível impossível, que as peças não se encaixavam. Ou seja, não tinha como ela pegar, ela ganhar o jogo. Sim. E o objetivo dela é ganhar o jogo. Aí você entrou no conondro, né? E aí? Você tem uma força... Imparável contra um objeto imóvel. Exatamente. E aí, essa, cara, foi uma das coisas que eu li que, puta, foi um momento que eu não vou esquecer. Fodeu. Né? Tudo bem, era impossível ela ganhar, mas o objetivo dela era ganhar. Ou ganhar também é o equivalente a não perder, certo? Sim. O que ela fez? Deu pause no jogo. E nunca mais jogou. Ela não perdeu. Verdade. Tá? Eu não posso perder, tá ok. Né? Depois replicaram isso no jogo do Mario, eu acho, que tem que dar um pulo. Vocês já viram aquele pulo famoso do Mario que Você pula, você pula pula do e Yoshi sim. fica... Só que eles aumentaram a distância e o Mario não conseguia pular. E a máquina, o algoritmo lá, tinha que fazer ele pular. O que aconteceu? Nada, ele ficou parado com o Mario. Ele não se mexeu. Essa foi a solução. Desista dessa porcaria. Não é desistir. É simplesmente... Ele não desligou o jogo e foi embora. Sim. Simplesmente ficou eternamente com o Mario parado ali. Então, Enquanto isso, ele tá refazendo o jogo. Então, a consequência de Reconstruindo chegar esse num ponto onde não é ter julgamento moral, é justamente não ter. Esse é o problema. É tão amoral que o objetivo pode ser tão simples como escrever uma carta. Só que se o objetivo é não desagradar ninguém, se não tiver ninguém vivo, ninguém vai reclamar. Pronto. Ou se ela julgar que vai otimizar a produção de cartas, se tiver toda a energia e recursos de matéria-prima do planeta para ela também pode matar todos os seres vivos e falar, ó, agora vai ter carta para sempre. Todo mundo. Mundo das cartas. Então, eu acho que você tocou num ponto legal que muita gente tem medo de que pode ter um Skynet no sentido de ter um Ultron, uma pessoa, Sim. uma consciência evil, do mal. Isso eu discordo completamente. Acho que robôs não podem ser do mal, porque do mal é algo intrinsecamente humano. Sim. Então. Mas podem extinguir a vida na Terra por razões bem mais simples e estúpidas, como escrever uma carta e não perdendo Mario. E é difícil prever se realmente é concebível. Sim. E isso já é pra dar medo, já. Já é pra dar medo. Maravilha, que nem hein? você falou, a galera que tá no campo já se preocupa. É melhor não me preocupar, senão eu vou me matar antes que aconteça. Calma, você morre antes. Você morre antes. Tira da tomada, né, pô, Fábio? Só tirar da tomada. Tira da tomada, funciona. Mas a inteligência realmente inteligente já preveria isso. Eu sei como é que resolver esse problema. É. Marreta, o martelo, lembra? Só que não, né? Só Porque que não. você estaria morto bem antes de pegar o martelo. De chegar lá. Que a real inteligência
não é simplesmente resolver problemas. É prevê-los e evitá-los, né? Ou seja, você esquece, cara. Se está na internet, já absorve informação lá, sabe que eu vou usar o martelo. Já sabe quem é você, já tem todos os seus dados. Filho. Bom, galera, então, para concluir o assunto hoje, vocês querem rever os seus maiores pontos? O que vocês acham que é importante, pessoal? Eu acho que seria legal o pessoal lembrar da questão da diferença entre a automação mesmo e inteligência. Principalmente na questão, estudar bastante essa questão da consciência. Do que eu li, que eu bati o olho, esse foi o ponto que eu achei mais interessante. Porque dá gancho para um outro assunto, entendeu? Sim. E sinceramente, se você tiver interesse, eu acho que a pessoa vai se impressionar. Porque se buscar todo dia, vai ter informação nova disso. Sim. Só pelos links, né? Eu vou colocar uns vídeos que eu vi de uns robôs aí, né? Sim. Vocês vão ver. O William de Dunganda, né? Eu acho que o legal de falar sobre isso é porque, bom, vivemos rodeados por isso e a tendência é só aumentar. E vai nos impactar diretamente, não só por meio de celular e coisas que já usamos, mas também nossos empregos. Assim, nós ainda temos uma pequena vantagem, porque ter podcast... Até podcast. Assim, nós ainda temos essa pequena vantagem, só que não, né? Porque tem robôs já escrevendo música, fazendo filme, etc. Até notícia, né? Talvez demore um pouquinho mais. Mas jornalistas, assim, já era vocês, filho. Outro dia eu li um artigo de um algoritmo que, cara, bem melhor do que, 95% das coisas que eu leio. Folha, Carta Capital, vocês estão, rodaram. Menos Mas catraca, enfim, catraca a é questão... bom. Nem robô consegue explicar. Robô não desce tanto. Mas enfim, é legal pensar bem nisso, principalmente quem está em momentos de troca de carreira ou começar uma carreira, sei lá. Se você está compilando dados e analisando dados, eu pessoalmente já digo, previna-se. Era o que eu fazia meu Faz trabalho. um plano B aí. Aprende a fazer tanga artesanal para vender na praia. Porque isso daí é robô. Vocês ficam zoando a galera do Mingança aí, ó. Eu vou começar a levantar a parede, reboco, filho. Mas daí já tem não, impressora aí 3D, já faz, impressora é verdade. 3D. Cara, Vou vender tapioca. Sabe que... Peraí, automatiza tudo. Tá, A gente vai fazer o quê? Esse a gente vai deixar para um outro VB+, porque isso implicaria numa mudança econômica. Vai ser Matrix, filho. A gente vai... Como nunca existiu. É nada, vai ser que nem o Ali. Todo mundo gordinho sentado no negócio lá, fazendo nada. O Ali. O Ali. O Ali. Não, é verdade assim, não querendo ser o mestre das especulações, mas numa economia que não precisa de humanos para gerarem riquezas, e riquezas são geradas eficientemente por robôs, dá para conceber um cenário como o do Wall-E. Então. Dá para conceber. Eu teria, e aí o Pedro vai gostar, um governo que regulariza tudo, e distribui essas riquezas, e aí todo mundo vive de boa. Aí, ó, De boa. Acaba esse episódio. Engordando, Acaba com esse episódio aí. Mas enfim, essa questão do trabalho eu falei que é legal Sim. de manter em mente. A outra é... Acho que é legal pensar também como que você pode chegar a esse nível de inteligência que hoje não chegamos na geral ainda, mas era algo que... Acho que a gente começou a falar, não terminou, que tem 3 possibilidades. Que uma é de simular o cérebro humano. É verdade. Que você está falando do rato, né? Que eles conseguiram simular hoje foi o... Não foi um rato, acho que foi uma ameba, foi um... Não, o que eu vi foi de um rato. Não, Mas foi um rato. não inteiro, Não inteiro, do rato, não inteiro. Não, sim. O que eles simularam um cérebro inteiro de um bicho lá. Eu não lembro qual, que tinha 308 neurônios, se não me engano. Isso foi inteiro. E aí o próximo passo seria, por exemplo, de um rato. Mas, assim, 308 neurônios para mais de 100 bilhões dos humanos. É um passo um pouco grande. Falta um pouquinho, mas... Força, gente. Mas, vocês lembram como Memory Stick dos videogames? É verdade, 8 mega. Nossa, 8 isso megas. que a SanDisk anunciou recentemente, era um cartãozinho de 1 tera. Então, quanto tempo se passou desde então? 1 tera. O meu PC tem 1 tera. Você tem um PC Eu bom, não tenho hein? nem 1 tera pra você ver. Então, a gente fala 308 hoje, mas... Amanhã, né? É que nem celular, pô. É isso aí. E a outra seria, além de simular o cérebro, seria de fazer uma coisa equivalente à evolução, que é focar mais no machine learning, que é alimentar e crescer com a experiência, que como a evolução demorou milhões de anos, pode ser que demore um pouco também. Mas, se a gente pensar na terceira opção, que é a opção de
fazer um algoritmo cuja função é melhorar a aprendizagem ou a própria evolução de outros algoritmos. Aí sim, temos um negócio em esteroides em anabolizantes. A única função dessa inteligência artificial é melhorar a inteligência artificial. E uma vez que ela consiga, ela vai usar essa inteligência para ajudar ela, e aí você vira uma bola de neve. Nossa Me senhora. fala quem fizer. Eu vou guardar meu martelo pra dar na mão de quem tiver pensando em fazer isso. Já vai ser tarde demais quando você pegar o martelo. Droga. Mas essa é a vertente que tem mais potencial hoje. Máquinas criando máquinas. Maravilha, Ótimo. hein? Maravilha. Nesse clima apocalíptico, vamos terminar o nosso episódio. Então, assim, antes de terminar, acho que a pergunta que fica para os ouvintes é: você vai querer a pílula vermelha ou azul? Ai, acaba logo! Essa escolha você vai ter que fazer daqui a alguns anos, ouvintes. Acaba logo! O William, certeza, né? Qual que você ia tomar? O William é azul, né? Bom, enfim, não te interessa, fica aí com o seu martelo. Bom, Detona Ralph, o Pedro. aí deu peso dentro do joguinho. Inteligência artificial. Já que você gosta tanto do martelo, né? Toma aqui, ó. Pedro Toma, vira aí, Fica ó. aqui. Nossa senhora. Nossa, Agora eu gosto de Nossa, você, da né? hora. Eu quero... Tá, vamos lá, pela 20ª vez, vamos terminar aqui. Bom, galera, agora encerrando pra valer aqui, não deixem de compartilhar, por favor, respondam as enquetes, comentem, curta a página no Face, segue a gente no Twitter e continue aí. Checa o canal no YouTube. tem É vídeo verdade, a lá. gente tá com o canal no YouTube agora, checa lá. Veja bem podcast, hein? É pra se inscrever e dar like, hein? É isso aí. E nossos vídeos lá não são feitos por algoritmos. Não. Por enquanto, Por fala. enquanto não. Quem dera. Assim que valorize a humanidade que ainda existe, representada aqui pelo Twitter Nuri.